paz, irmãos. Deus abençoe vocês nessa terça-feira. Em nome do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja novamente nossa vida nessa terça-feira, né? Terça-feira de buscarmos comunhão, buscarmos intimidade, buscarmos ouvir a palavra de Deus. Dia de pararmos mais um pouquinho para ouvir a voz do Senhor, a palavra dele que vai nos transformar. Que o Espírito Santo hoje venha trabalhar na nossa vida, através da palavra do Senhor, que é a fonte de salvação, que é a fonte de inspiração, que é a fonte de fé. Em nome de Jesus. Hoje buscando essa intimidade com o Senhor através da palavra. Queria meditar com vocês no Salmo 40, né? A partir do verso 1, é um salmo davídico, né? É um salmo muito bonito, onde Davi reconhece o seu pecado, reconhece que tem passado as lutas, tem passado pelos seus erros, mas louva o Senhor, reconhece o que Deus fez por ele no passado e também espera no Senhor. É um salmo muito lindo, salmo de esperança, né? Salmo de fé, que independente dos nossos erros ou falhas que já cometemos, que existe um Deus que está pronto a nos perdoar, sarar a nossa terra e de novo ser a nossa esperança, nossa força, né? Jesus, vamos ler. O verso 1 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e eu ouvi, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que se põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, os que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos preparaste para nós. Eu queria proclamá-lo e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Amém? Vamos parar no teu verso 5. Você vê que o Salmo Davídico, né? Ele começa louvando ao Senhor e anunciando, falando, né? Que o Senhor o ouviu e inclinou. Olha que lindo. O Senhor ouviu, né? E inclinou para mim. Nossa, o homem de Deus estava falando assim: o Senhor ouviu meu clamor e se inclinou para mim. E ouviu meu grito de socorro. Que Davi estava falando que ele já teve experiências com Deus, aonde ele viu o agir de Deus. Quando ele clamou, Deus respondeu a ele. Davi estava falando, né, que Deus é maravilhoso, e ele falou assim, né, que firmou ele num lugar seguro e pôs seus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico no lábio dele, né? Você vê, né? Deus fez tanto por Davi, deu vitória. Davi reconhecendo aqui, louvando ao Senhor, que Deus, ele fez tantas coisas, firmou ele, estabeleceu ele, cuidou dele, deu vitória a ele nas batalhas, né? Você vê que muitas das vezes nós podemos também dizer isso. Quantas foram as vezes que o Senhor, nosso Deus, nos livrou dos perigos, dos males, quando estávamos, né, gritando por socorro, Ele foi aquele que agiu rapidamente em nosso favor, nos deu uma saída, um refrigério. Muitas das vezes a gente louva o Senhor por isso, né? E é normal Deus colocar um novo cântico quando nós temos assim a plena certeza que Ele agiu, que Ele intercedeu, né? E aí Davi vem falando assim: o Senhor pôs um novo cântico na minha boca,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e isso temerão e confiarão no Senhor. Quer dizer, muitos que olham para a sua vida e para a minha vida e vê as aflições que todos passam nesse mundo, né? Todos nós vamos passar as dificuldades, né? Os problemas que sobrevêm sobre a nossa vida. Só que quando as pessoas veem nós conseguindo superar, conseguindo resistir, conseguindo vencer em Cristo, as pessoas falam, mas como é que ele pode? Ele não tem capacidade. Ele não é forte. Mas como é que ele saiu dessa situação? E muitos vão temer, não a você, não a mim. Nós não somos nada. Mas vai temer o Deus que está agindo na nossa vida. O Deus que está atuando ao nosso favor. Eles vão temer e vão confiar. Olha só que palavra bonita, né? Eles vão temer e confiarão no Senhor. Porque eles vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Ah, irmão, você está falando de coisas terrenas, não só isso. Eles vão ver o quanto Deus está te dando estrutura para você poder suportar uma aflição. Eles vão ver Deus te dar uma saída quando não tinha mais. Ele vai ver o jovem cada dia galgar o seu futuro. Quando muitos falavam, isso daí é mais um para estatística, para chegar aos 20 anos. E ver o jovem passar dia por dia, seguindo na presença do Senhor. Então todos vão olhar e falar, meu Deus, isso é impossível. E vão temer e confiar no Deus da sua vida. Por isso que é importante a nossa esperança, irmãos, estar sempre firme e fiel no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está sempre renovada nele, por mais que seja a nossa luta, por maior que sejam os problemas que enfrentamos, nós sabemos que tem um Deus que vela por nós, como Davi. Davi, ele estava passando por aqueles problemas, momentos difíceis que nós vemos aqui, mas Davi também sabia que era por causa do pecado dele, do erro dele. Mas Davi reconhecia que Deus fez muita coisa por ele, que desde a sua juventude Deus guardou ele. Quando ele era moço e cuidava das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai, ele matou um urso, matou um leão, e Davi sabia que era Deus. Nunca ele se enalteceu e falou, foi a força do meu braço. Não, ele reconheceu. Davi, quando ele matou o gigante, ele sabia que foi Deus. Ele sabia que foi Deus que colocou a força nele, a sabedoria. Davi sabia que foi Deus que deu as vitórias a ele na frente de batalha. Davi sabia que era Deus. Davi reconhecia Deus, o agir de Deus na vida dele em todos os momentos. Davi não confiava na força do seu braço ou do seu reino. Davi confiava no Senhor. Eu lembro uma passagem muito enfática, né? Fala quando Davi estava perante o gigante. Ele fala assim, quem é esse incircunciso que se levanta contra o povo de Deus? Davi sabia que não era ele. Mas sabia que aquele povo era um povo que Deus tinha escolhido. Se Deus escolheu, Deus não vai te desamparar. Se Deus te chamou, Deus não vai te desamparar. Você está passando um momento difícil, mas você tem um Deus que já se apresentou para você e Ele é poderoso. Ele é infinito. Ele pode fazer mais do que você imagina, do que você pensa. Deus é maravilhoso. Deus pode mudar a situação na sua casa. Às vezes você não vê o seu filho liberto, seus familiares libertos, ainda dadas coisas erradas, mas Ele é poderoso para fazer e continue botando a sua esperança no Senhor. Não bote sua esperança em homens, em dinheiro, em teorias, em sabedoria humana, mas confia no Senhor. Toda manhã renova a sua esperança no Senhor, assim como Davi. Davi, quando ele começa louvando e reconhecendo ao Senhor nesse salmo, ele começa a falar, eu sei o que o Senhor faz. É igual a gente, quando a gente vai orar, uma das primeiras coisas é a gente lembrar do que Deus já fez por nós, sermos gratos. Às vezes a gente está passando uma situação muito difícil, e essa situação às vezes acaba tirando o nosso foco, de lembrar o que Deus nos trouxe até o dia de hoje.
que a nossa caminhada não começou agora, que Deus tem te nos livrado, nos dado estrutura, nos dado condições. Ele tem sido a nossa força. Sabe uma coisa que eu acho muito triste? Que às vezes a gente está passando um momento muito difícil. E as pessoas vão buscar a Deus por isso. Não é errado. O errado é quando alivia a situação, a pessoa já se esquece de Deus. Aí começa a dar aquela desculpa, se eu não trabalhar, quem tem comida na mesa? Não tenho tempo para Deus, porque Deus sabe, porque Deus sabe, porque Deus sabe, porque Deus sabe, e só desculpa para Deus. Aí vem o aperto de novo, vem a aflição de novo, vem as coisas de novo, e aí você olha e você não acredita que, pô, mas de novo eu estou passando por isso, mas é pelo seu erro. Porque quando você tem um alívio, Deus te deu um alívio, você se esqueceu dele. Não é verdade? Então, muitas das vezes na nossa vida, a gente acaba pecando por se esquecer do que Deus tem feito por nós. E aí a nossa confiança vai ser abalada, porque vem as lutas. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos passar por aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque o nosso Cristo venceu tudo até a morte. Se estivermos dele, seremos mais que vencedores, como Paulo falou, né? Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Não era Paulo que era forte, mas quando ele demonstrava a fraqueza dele, as pessoas viam o agir de Deus e como ele superava e suportava aquelas aflições que ele estava passando, era Deus que estava sustentando. E assim somos nós, né? Mas vamos continuar. E aí no 6 diz assim, no 5 diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar. Os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste, né? Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas da justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas alcançam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Vamos parar mais um pouquinho aqui no Deus. Vocês viram que bacana? O salmista falando, né? Que Deus, olha só a intimidade que ele tinha com Deus. Davi sabia que Deus ele não pede sacrifício, né? Mas ele abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a vontade dele, falar dele. Muitas pessoas têm feito ao contrário, têm tampado os ouvidos para não ouvir a verdade, o verdadeiro evangelho, e têm tentado fazer sacrifício para obter o favor de Deus, né? Para obter as bênçãos do Senhor, para obter a ajuda do Senhor. Quantas pessoas estão sendo enganadas em igrejas que Cristo não é o centro? As pessoas vão na igreja e fazem votos e fazem ofertas, como antigamente se fazia sacrifício. A campanha do martelo para as portas abertas. A campanha da pá abençoada
para você construir a sua vida. Faça esse sacrifício, 7 dias daquilo, 8 dias daquilo, 9 dias daquilo, 12 dias daquilo, para te prender numa escravidão, numa macumba gospel, num ritual demoníaco, onde Deus não se agrada. Deus está falando aqui no Salmo: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Quer dizer, Deus não quer que você sacrifique, que você vá para um local e fique dando dinheiro pelo seu pecado, fique dando dinheiro para que você seja bem-sucedido, para que você seja livre de uma dívida. Às vezes você vai para a igreja e fala: Senhor, eu estou passando um momento difícil na minha vida, eu vou fazer esse voto para o Senhor, para que essa situação mude. Deus não quer isso. Sabe, meus irmãos, às vezes vocês não entendem. Parece que eu julgo as igrejas. Eu não estou preocupado com as igrejas. Eu estou preocupado com a alma que está se perdendo. Sabe, porque quando você vai para a igreja e você está lá, Deus, ele quer abrir os seus ouvidos para que você entenda a vontade dele, para que, se você estiver errado, ele venha mostrar onde você deve se consertar, que você deve se arrepender. Tem uma passagem que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos e orar a mim, eu, os céus, ouvirei a sua oração, perdoarei a vossa terra e de novo serei o vosso Deus. Quer dizer, aquele povo, ele tem que entender que Deus, ele não está pedindo para, quando você chegar numa igreja, sacrifício, voto para um erro seu, para algo que deu errado, algo que você está passando de dificuldade, que às vezes essa dificuldade, ela veio por causa de um pecado. E vocês vão ver aqui hoje que Davi reconhece que o que ele estava passando, e ele estava se humilhando, porque na misericórdia de Deus, foi pelos erros dele, os pecados dele, pelas falhas dele. Porque por mais que ele fala aqui que ele anunciava a vontade de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, ele era homem falho e pecador, pasmem você, como todos nós. Davi era mais um homem, comedor de arroz e feijão, igual eu e você, só que ele era segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia que era o favor de Deus, ele reconhecia os erros dele. Davi era rei, para ele não era difícil ele fazer um sacrifício. Para Davi não era difícil ele fazer um holocausto a Deus pelos seus pecados, como era na época da lei. Mas Davi sabia, por ele ter um coração voltado para Deus, que Deus não se agrada disso. Deus quer um coração quebrantado, quer uma pessoa que esteja pronta a ouvir, a se consertar, a entender onde errou, onde caiu, voltar e se arrepender e começar de novo. Para que aí Deus te ajude nesse seu problema, para que Deus aí ele possa agir nas suas dificuldades. E quanta gente sendo enganada, vai para a igreja e está passando um momento difícil, desempregado, pega o tijolo disso. Eu vejo igreja hoje, campanha dos empresários. Que isso? Onde que está a glória de Deus? Deus não quer nada disso. Deus, ele falou assim, Davi está falando assim, Deus não quer sacrifício, né? Mas quer que você abra os seus ouvidos para ouvir a palavra dele. E quantas pessoas estão com os ouvidos tapados, não conseguem ouvir a palavra do Senhor, que é clara como a água cristalina, e fica nas igrejas fazendo sacrifício, votos, pegando esses amuletos, macumba gospel, e achando que está agradando a Deus, sendo fiel a Deus, praticando a fé. A fé deles não está em Cristo. Porque se tivesse em Cristo, meu irmão, você ouviria a voz dele. Às vezes as pessoas falam, irmão, é muito duro. Irmão, eu sei de onde eu vim. E eu sei porque eu caí. Eu caí pelos meus erros, pelos meus pecados, porque eu vivi algo assim semelhante. E hoje eu sei que é só por Cristo. É Cristo que me salva.
É pelo nome de Cristo que eu sou liberto, é pelo nome de Cristo que eu sou sarado, é por Cristo que eu vou alcançar a salvação, é a graça, não é por nada. Se eu estou passando um momento difícil, eu tenho que parar e entender, Senhor, será que eu estou fazendo algo errado? Será que esse momento de dificuldade que está vindo sobre a minha vida é para que haja um conserto, para que eu me aprimore no Senhor, para que eu desça na casa do oleiro e haja conserto em mim? Ou isso vem para exercer minha fé, para exercer minha perseverança no Senhor, crer que o Senhor é Deus, que é meu recurso? Muitas pessoas estão colocando recurso em homens, colocando recursos naquilo que não é Deus. O meu trabalho. O meu trabalho é que de onde eu tiro o meu sustento. Você é um enganado. O seu sustento vem de Deus, Ele é a sua força, Ele que te dá saúde, Ele que te dá sabedoria. Mas se eu não trabalhar, não estou falando que você não deve trabalhar, eu estou falando que é Deus. Tem muita gente que fala, eu tenho que manter meu trabalho porque tem uma estabilidade financeira, porque o que vai ser de mim se eu perder meu trabalho? Olha só onde está a fé dele em manter um trabalho. A nossa fé tem que estar em Cristo. Tempos difíceis virão. Vocês viram o que aconteceu na pandemia? Quem esperava? E como lidar com isso? E quem tem estrutura para suportar isso? Quantas pessoas morreram com essa doença, mas quantas morreram psicologicamente? Quantas pessoas se mataram? Quantas pessoas até hoje não conseguiram ainda se libertar porque tem traumas, fobia, por causa dessa pandemia, tem medo? A pressão psicológica que foi feita por essa rede de TV, por causa de causa política, ganância de dinheiro, mataram psicologicamente o povo tinha medo de sair, o povo tinha medo de conviver, o povo começou a confiar numa vacina que nem existe. E aí quando foi tomar a primeira dose, tomou a segunda, tem gente que está tomando até hoje, a 15ª, eu não sou contra não. Mas a minha confiança não está no líquido, a minha confiança está em Cristo. Eu peguei Covid 4 vezes. E você fala, irmão, você saía de casa? Não. Eu trabalhava na época com portaria. Era da casa para o trabalho, trabalho para casa. Eu peguei 4 vezes. E não foi uma vacina que me salvou, foi Cristo. Porque o meu tempo está determinado, os meus dias estão contados e não vai se abreviar e nem vai se alongar. É Deus que decide, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele deu o decreto da minha vida quando eu nasci e Ele que vai estabelecer o fim. O homem hoje está confiando no dinheiro, está confiando em vacina, confiando em político. Meu Deus do céu! Onde o homem está pondo sua esperança? Eu, na época da eleição, eu fiquei pasmado, admirado, não com as pessoas que estão no mundo, porque elas não têm esse conhecimento, mas pessoas que se dizem de Deus, endeusando um homem, esse vai ser o salvador da pátria. Nunca vai ser. Líderes religiosos passando vergonha. Só faltou beijar os pés do homem. E ele deve falar para vocês, eu tenho minha posição política. Não sou um ignorante. Mas eu não sou esquerda nem direita. Eu sou daquele que fala assim, eu virar uma voz atrás de você, ele vai dizer, esse é o caminho. Quantas pessoas estão brigando por homens, política, esquerda, direita, o cristão verdadeiro, ele está de joelho no chão, falando assim, não importa quem vai estar lá, mas que tudo vá bem, para que o teu povo progrida. Esse é o cristão verdadeiro. Não é o militante de um partido político, isso é uma vergonha. Sabe, irmão, ver pessoas que são militantes, sacerdotes que brincam de política, não tem isso. Sacerdotes, que eu vou falar, nunca foram.
confiando em partido, em cultura, em ideologia de partido. E a confiança em Deus? Sabe, eu vi pessoas confiando muito no dinheiro. Meu dinheiro vai me salvar. Vocês viram aí na pandemia, artistas mundanos aí, pagando rios e rios de dinheiro, comprando pulmão artificial para salvar a vida e morrer. Mas não morreu cristão, morreu também, a hora dele. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode dar vida, é só Cristo. E dentro da igreja te ensinam isso. Se você for próspero, no momento desse de dificuldade, a sua condição, o seu intelecto, vai tudo por água abaixo. Confia no Senhor, espere no Senhor. Ele é o seu escudo, é o seu rochedo. Ele é o seu abrigo, Ele é Deus. Desculpa, irmão, eu fico meio fervoroso. Porque apesar de eu ser um homem que vive a desconstrução da reforma cristã, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser avivado. Quando eu vejo pessoas brigando por coisas carnais dentro da igreja, ensinando pessoas a ser militantes, minorias, ideologia política, endeusando um homem que é um péssimo exemplo, que é um idólatra, isso acaba comigo. A gente está falando de Cristo, Cristo é o centro, Cristo é tudo que precisamos. Como o rei Davi fala. Cristo é tudo. Se você precisa de algo, é de Cristo. E não adianta tentar fazer barganha com Cristo, não. Senhor, eu vou sacrificar para que o Senhor mude minha vida. Pode até mudar, irmãos. Eu não vou mentir para você, não. Você pode sacrificar, ir lá e mudar. Você vê o milagre acontecer. Mas se você não mudar sua conduta, ouvir a voz de Deus, sua vida vai mudar e você vai para o inferno com a sua vida mudada. Davi falou aqui: sacrifícios e ofertas não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Entendeu? Não existe sacrifício pelo pecado. Mas olha só, irmão, nós estamos num contexto, na época da lei, Davi estava falando, que era normal, era cultuar o homem pecar e oferecer sacrifício, holocausto pelo seu pecado. Mas Davi, que era o segundo coração de Deus, falou: não exigiste isso. Não é isso que Deus quer. Olha só Davi anunciando: não é isso que Deus quer. Deus quer um coração arrependido. Está entendendo? Porque às vezes não muda a nossa situação. Porque você acha que você pode pagar pelo seu erro. Pagar. Às vezes você está passando um problema financeiro, a porta se fechou para você. Você fala: mas é o diabo. A atuação do inimigo. Não, é Deus. Muitas das vezes fechando a porta para ver se você volta para Ele. Para você parar e analisar o que está acontecendo de errado, o que você tem feito de errado, aonde você tem depositado sua confiança. Muitas das vezes acontece uma perca familiar. Você fala: meu Deus, como deixou acontecer? O diabo tirou meu ente querido. Só se você não é cristão para acreditar nisso. Ninguém tem poder para tirar. Só Deus. Mas porque aconteceu, eu precisava tanto desse meu ente querido. Você precisa de Deus. O seu ente querido viveu uma vida com Deus. O tempo dele chegou. É dolorido, irmão? Eu estou falando para vocês. Eu perdi a minha mãe há pouco tempo. E é um buraco que não se fecha. Mas eu sei que é Deus. Eu sei que é propósito de Deus. E isso veio para me consertar de muitas coisas também. Para me enxergar muitas coisas também. Às vezes você está passando um problema financeiro, na saúde, e fala: meu Deus. Aí tem essas pessoas que espiritualizam tudo. É o diabo. É o diabo da surdez, que você já não tem mais ouvido a voz de Deus. Você não tem prestado atenção, não está sensível, não está aos pés de Cristo.
E aí é mais fácil pôr a culpa num miserável chamado Satanás, que não tem poder para nada na nossa vida, a não ser quando a gente dá brecha. Do que você reconhecer e falar, não, eu preciso voltar às primeiras horas. Dificuldades, irmão, todos nós vamos ter, nesse mundo teremos aflição, mas vamos ter bom. Que a nossa esperança esteja em Cristo, que um dia vai nos salvar. Amém? Davi, ele falou que eu anuncio tudo, mas no final ele falou aqui no 12, pois incontáveis problemas me cercam. Olha só, o rei Davi falando, incontáveis problemas me cercam. E agora nós vamos continuar para você ver da onde vem esses problemas. Olha só, incontáveis problemas me cercam no 12. As minhas culpas me alcançaram. Olha só o que Davi falou. As minhas culpas. Davi colocou a culpa em alguém, no Satanás, as minhas culpas. Já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. Não é igual eu não, porque eu tenho pouco cabelo. Mas Davi devia ter muito cabelo. E o meu coração perdeu o ânimo. Olha só o que Davi fala. Agrada-te, Senhor, em me libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Olha que Davi fala, Senhor, eu sei que a culpa é minha, ó. As minhas culpas me alcançaram. Mais numerosos cabelos da minha cabeça são. O meu coração perdeu o ânimo. A gente fica desanimado. Quando a gente sabe que está no erro, está longe de Deus, a gente perde o ânimo. Você viu que Jesus falou, tem de bom ânimo. E quando você perde o bom ânimo? Quando você se afasta de Deus. E tem como se afastar de Deus dentro dessas igrejas? Você está lá no ritual, uma cerimônia, fazendo um sacrifício, pegando patuá evangélico, esses amuletos, aprendendo a endeusar dinheiro, a condições financeiras, e está longe de Deus. Aí você fala, por que eu sou uma pessoa tão desanimada? Eu só fico animado quando tem algo alegre na minha. O cristão, ele tem o bom ânimo, independente da luta que ele faz. Paulo falou assim, aprendi a servir e adorar a Deus, tanto pelo mundo, não mudava a sua vida, não mudava a esperança dele, não mudava o ânimo dele porque ele estava passando luto, sendo chicoteado. Não, ele sabia que era Cristo. Será que seu ânimo tem mudado quando você passa uma luta? Uma restrição? Antes eu ia no restaurante todo final de semana com meu marido. Agora nós estamos passando uma luta financeira de tristeza, tão desanimado, tão borocochô, tão desgostoso com a vida. Sua vida é alegre porque você tem as coisas terrenas, filho. A sua alegria tem que estar na presença de Deus, você tem que estar animado porque existe um Cristo que te salva. O meu marido, poxa, ele fez tanta coisa errada, agora eu estou pagando o preço. Que ele se arrependa. Que vocês tenham ânimo em Cristo, não naquilo que vocês podem ter. Nós não somos motivados pelos problemas ou pela alegria dessa vida, mas a nossa motivação e a nossa alegria está em Cristo, é saber que Ele vai vir nos buscar. A nossa esperança viva é saber que um dia estaremos com Ele no céu. Não é uma condição financeira mudada. Não é os bens dessa terra. E aí o rei Davi fala, Senhor, agrada-te no 13, agrada-te, Senhor, em libertar-me. Olha a primeira palavra que Davi fala aqui. Agrada-te em me libertar. Libertar do quê? Das pessoas? Ele estava preso. Dos problemas, do pecado, daquilo que o afastou de Deus. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Quer dizer, ele falou assim, eu preciso ser socorro. E ele falou que sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Quer dizer, ele está falando, Senhor, que todos vejam que eu tenho em Deus. E todos os
planos que se levantam para me destruir caia por terra. E quem planeja hoje, irmão, hoje que nós vivemos graça, aí nós estamos falando de lei, soldado, inimigo, reinos e tal. Quem hoje deseja o seu mal? Quem hoje deseja a sua morte? Quem hoje deseja destruí-lo? Cristo falou que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais do maligno. O nosso inimigo da nossa alma é Satanás. Que ele venha retroceder, bater em retirada ao ver que Deus tem cuidado de nós. E todos os planos de Satanás para nos levar, arrastar para o Seol, para as profundezas do inferno, venha cair por terra. Quando ele vê que Deus está na nossa vida. Mas quando Deus vai estar na nossa vida? Quando reconhecermos as nossas falhas, nos humilharmos a Deus e pedir, Senhor, nos liberta das coisas carnais, das paixões desse mundo, e que a minha esperança seja Cristo. E no 15 fala assim: fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Olha o que Davi falou: aqueles que não buscam a Deus vai ficar frustrado a ver quando Deus mudar a minha vida. Davi estava falando: eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou parafraseando, tá, irmão? Eu estou colocando o meu modo de falar. Todas as pessoas que veem Deus me libertando, como aconteceu há anos atrás, muitos vão ter inveja e falar: como é que ele... Eu vou contar algo para vocês. Muitos tiveram a mesma oportunidade que eu de ouvir o Evangelho verdadeiro e deram de ombro. Eu agarrei com unhas e dentes a única esperança da minha vida. Eu não tinha outra saída. E eu louvo a Deus e eu engrandeço o nome de Deus, porque alguém foi usado como instrumento para falar: ó, você precisa de Deus. E eu já estava há anos na igreja, décadas, vivendo uma religiosidade, igual irmãos meus, que eu amo, que eu agarrei com unhas e dentes. E foi um processo de humilhação, de descida, e estou descendo ainda. Não é o fim. Não é porque hoje eu estou vivendo uma comunhão com Deus, estou buscando, estou fazendo a obra do Senhor. Deus não quer obra, mas eu estou a cada dia me humilhando, falando: Senhor, me libera. O inimigo da minha alma todo dia. Aquele que quer me arrastar para o pecado, me enganar, tira de perto de mim. E aí Davi fala que eles caem, ó, fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. Quer dizer, todos aqueles que buscam a Deus, quando olham para a minha vida hoje, eles se alegram, porque fala o André. Ele está tudo. E olha só o André hoje falando do amor de Cristo. Hoje o André não está falando: ó, vem para a igreja que sua vida vai mudar, Deus vai te dar carro, casa, dinheiro, ó, pega esse amuleto, esse pedaço de pano aqui, põe na sua ferida. Você vai... Não. O André prega: Deus é o caminho, Cristo é a solução, Cristo é a resposta, é Cristo, é por Cristo, a cura vem de Cristo, é o nome de Cristo que cura, é o nome de Cristo que sara, é somente por Cristo. É Ele que perdoa o pecado. Eu tenho meu irmão, pastor que começou a pegar esse evangelho para mim, e ele fala: irmão, me alegre quando você manda essas mensagens para mim, que eu vejo o fruto, né? Não dele, do Espírito Santo que é dele. Porque esse pastor me pegou numa situação, como ele falava: você estava na igreja aqui todo estrupiado, mas estava. Ele me escolheu. E hoje eu acredito que para ele pode ter o dinheiro que for,
as realizações físicas que for. Mas se ele ainda estiver ouvindo a voz de Deus, como Paulo falou, a herança, a riqueza dele era as almas da igreja. A alegria dele, independente do processo que ele está vivendo, é saber que existe um perdido pecador igual eu, que aceitou Jesus e hoje não é prego a religião, a dogma, a doutrina do mundo. Eu não sou pegado a tatuar. Não é um tijolo que vai me salvar. Não é a campanha da chavinha. Não é o sal de Israel. Não é a água do Mar Morto. Hoje nasceu no meu coração a verdadeira esperança. Quem me ajuda é Cristo. Quem me libertou foi Cristo. Desde o início, Cristo. É pelo sangue dele que eu vou ser salvo. É pelo sacrifício dele que o meu pecado foi perdoado. Não por nada dele. Esse é o Evangelho que mudou a minha vida. Que Davi estava pregando na época da lei. E essa mensagem, esse versículo é para aqueles que olharam para a sua vida e para a minha. Se você é um cristão verdadeiro, e viu o tremidal de lama que você estava e que eu estava, que Deus tirou, ele fala: regozije-se, alegre-se em ti todos que buscam. Todos que buscam, Senhor, quando vê a sua vida mudada, quando vê o que Deus fez na sua vida, a esperança se renova, porque ele fala: olha o que Deus fez. Mas aqueles que não são de Deus, eles vão ficar frustrados com a ideia de andar nos ventos. Como é que pode? E diz assim: digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Olha Davi falando, o rei estava falando. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Olha Davi falando, o rei falando: Senhor, sou pobre e necessitado. Davi sabia que sem Deus, sem a presença de Deus, o homem pode ter dinheiro, pode ter cargo, pode ter estudo, pode ter influência, pode ter família bonita, pode ter saúde. Sem Deus nós somos pobres. Pobres e necessitados. Você pode ter tudo, a sua situação estava em volta, tudo resolvido, amigos te bajulando. Sem Deus você é um pobre miserável. Como diz em Apocalipse, pobre segue nu. Mas a igreja lá era abastada, a nossa igreja hoje é abastada. Você pode ter uma roupa bonita, uma Bíblia bonita, você pode cantar bonito, pode ter comida, fazer culto da mesa farta, mas é pobre segue nu se não tiver a presença de Deus. O rei Davi falou: sou pobre e necessitado. Ele estava falando do quê? De dinheiro? De mulher? De fama? Ou ele estava falando: eu sou pobre, necessitado da presença de Deus, eu preciso, eu careço da graça de Deus todo dia, eu careço, eu preciso, eu dependo de Cristo, eu preciso desse alimento, eu preciso ter na minha vida fluindo, porque eu posso ter todo o tesouro, eu posso ser um rei aclamado, eu posso ter mulheres, eu posso ter tudo, mas sem Deus sou pobre, miserável. E olha o que ele fala: mas o Senhor preocupa-se comigo, tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Davi estava falando: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, sem o Senhor eu sou um pobre necessitado,
mas eu sei que o Senhor se preocupa comigo. Como é que ele sabia? Como é que você sabe que Deus se preocupa com você? É porque Ele está falando com você hoje. Ele está chamando para o braço dele hoje. Ele está falando, filho, volta. Arrepende do seu mau caminho. Eu não quero sacrifício, eu não quero. Eu quero um coração voltado para mim. Volta para a minha presença. Volta para os meus caminhos. Dependa de mim, não é de dinheiro, não é de marketing, não é de nada. Volta para mim. Como é que você entende hoje? Deus te ama. E Ele cuida de você, porque você não tem faltado sobre sua mesa. E mesmo se faltar, Deus é sua dependência. Você fala, irmão, você fala isso, você não passa para mim, é verdade. Pode ser. Eu espero não passar. Mas se eu passar, que eu não venho esquecer que Deus deu meu socorro presente. Irmãos, em nome de Jesus, que hoje você renove a esperança na palavra do Senhor. Renove sua esperança naquilo que não é material, não é físico. Isso é espiritual, aquilo que não se pode ver. O crente não vive pelo que vê, mas vive pelo que espera, que não se vê. Essa é a nossa fé. E que a sua esperança seja renovada hoje, não numa condição financeira, não de bens materiais, não em estar bem fisicamente somente, mas sim na promessa que Cristo fez. Um dia Ele vai nos buscar e vai nos tirar desse mundo de perdição que jaz do maligno. Eu não sei como os cristãos falam, não, eu não quero partir daqui. Meus irmãos, esse mundo é do maligno e não vai ficar pedra sobre pedra, e daqui nada vamos levar. E eu quero estar com e que Cristo me ajude, e que Ele seja a minha resposta, meu conforto, meu ajudador, e seja o Senhor. Que a sua esperança, meu irmão, nessa terça-feira, quando você ouvir essa mensagem e buscar intimidade, que a sua esperança não seja um trabalho bom, não seja os seus pais, não seja uma saúde inabalável, mas que não seja a sabedoria humana, que a sua esperança seja renovada em Cristo, a promessa de Cristo, o sacrifício de Cristo, a vida de Cristo. Que a semente no seu coração que produz santidade seja Cristo. Esperar nele, saber que Ele cuida de você, que Ele te ama, saber que Ele vai prover tudo para você, saber que no final Ele vai te levar, Ele vai te salvar. É por isso que você deve se manter firme. Renova a sua esperança hoje, você que está ouvindo. Talvez você estava afastado do Senhor, está vivendo momentos de instabilidade. Saiba que o Senhor se preocupa com você. Saiba que Deus, Ele te ama. E Ele só quer que você ouça Ele. Reconheça o seu estado, volte para Ele. Que Ele é o seu Deus, o seu rochedo, o seu libertador. Ele não quer sacrifício. Ele quer o seu coração. Ele quer habitar aí dentro. Amém? Essa é a palavra de hoje, né? Desculpa a empolgação, viu? Desculpa o fervor. Às vezes quando eu vejo umas coisas assim, eu muito triste de ver milhares e milhares de pessoas achando que estão em torno do céu. Mas Deus, Ele é bom. E eu sei que Ele pode mudar a vida. E é por isso que nós oramos. E é por isso que eu quero orar por vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, me perdoa. Perdoa o teu povo. Se nós não estamos ouvindo a sua voz como deveríamos. Não estamos entendendo com o coração o seu falar. Mas aquele que vai ouvir essa mensagem hoje, ele vai entender. Vai entender o propósito da vida, que muitas das vezes a dificuldade nos aproxima do Senhor. Se tem alguém, meu Pai, nesta terça-feira, vivendo momentos de instabilidade, de inconstância, sofrendo com alguma coisa, que hoje, Pai, a esperança dele seja renovada em Cristo. Seja renovada na esperança de saber que existiu um Deus
que pagou o preço por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pelo seu sangue somos sarados. Renova a esperança desse irmão e dessa irmã que às vezes vai falar, mas será que ainda há esperança para mim? Será que ainda Deus me aceita? Senhor, que eles venham ver que o Senhor é Deus de misericórdia, é justo, mas é Deus que ama, que aceita o filho pródigo voltar para os seus braços, um coração quebrantado, um coração voltado. Toca naqueles que estão afastados, aqueles que estão sofrendo no pecado, que o Senhor os liberte, aqueles que não têm força para abandonar um mundo deste mundo, que o Senhor seja a mão estendida para tirá-lo do lembendal de lama. E que nós, como Davi, venhamos reconhecer que as nossas falhas nos afastou do Senhor, mas o teu perdão, a tua graça nos reconcilia. Que hoje haja salvação, meu Pai, para aquele que vai ouvir, que haja renovo de esperança para aquele que vai ouvir. Que hoje, meu Pai, a tua boa obra seja feita no coração para aquele que vai dar ouvido ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida de todos nessa terça-feira. Renova a intimidade, a força, a esperança, o progredir rumo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe grandemente você.